paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pelo canal Evangelho do Reino. Meu nome é Anderson e hoje nós vamos continuar a série de estudos Discernindo os Tempos. No vídeo passado eu fiz uma introdução a respeito dos 7 dias da criação. No vídeo passado nós vemos que Moisés ele conseguiu perceber que os 7 dias da criação Deus estava revelando os tempos. Cada dia era uma figura de um milênio que estaria por vir. Ou seja, 7 milênios. A Terra teria, até a consumação. Então, Moisés viu isso e ele disse lá em Salmo 90, no versículo 4, que um dia para Deus é como 1000 anos, e Pedro também conseguiu enxergar isso. Acredito eu que lendo o livro de Salmos, ele percebeu que Moisés via dessa maneira e começou a enxergar dessa maneira. E também o livro de Isaías ele diz que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. O princípio nós sabemos que o profeta ele estava se referindo à criação. Então, os homens de Deus de antigamente, os estudiosos, eles conseguiram ver que os 7 dias da criação, Deus estava revelando os tempos. E nessa série, irmãos, eu quero destacar aqui para vocês 3 dias em especial, que são o dia 4º, o 6º dia e o 7º dia. Porque esses 3 dias, irmãos, tem coisas nítidas neles e tem coisas profundas neles. Mas antes de começar, eu quero passar para vocês um pouco como eu entendo a visão de Deus a respeito da humanidade. Irmãos, como Moisés disse que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, então nós temos que tentar enxergar a visão de Deus nessa maneira. Então, para Deus, irmãos, quando Adão ele pecou, era como se para nós, num dia, num domingo, acontecesse algo de errado, mas até sábado que vem todas as coisas seriam resolvidas. Compreende? Então a visão de Deus dentre todo esse contexto de Adão até Cristo, de Cristo até nós e de nós até a sua vinda e até o reino milenar, tudo isso para Deus é como uma semana, irmãos. Uma semana. Lá no livro de Apocalipse, quando tudo é consumado, e Cristo ele entrega o reino ao Pai, o escritor João ele escreve, porque as primeiras coisas são passadas. Já pensou, irmãos? 7 milênios, tudo isso que nós vivemos, tudo aquilo que desde Adão, Abraão, Moisés, Cristo, todos os apóstolos, tudo isso, irmãos, são as primeiras coisas. Então, Deus se refere a todo esse tempo como as primeiras coisas. Então, a eternidade que nos aguarda, irmãos, depois do reino milenar, depois de Cristo ter trabalhado e entregado o reino ao Pai de maneira perfeita, tem coisas profundas, irmãos, tem coisas grandiosas. Quando você olha para uma vida, uma criança que ela tem apenas 7 dias, essa criança não viveu nada, compreende? Então, a visão de Deus, é como se fosse dessa maneira, entende? É claro que é muito superior, mas, infelizmente, nós ainda estamos nesse corpo e nós não conseguimos compreender tanto essa superioridade. Então, trazendo para nós, a visão de Deus é esta. Compreende? Então era como se lá no domingo Adão pecou, então quarta-feira Cristo viria, compreende? Por que quarta-feira? Então agora aqui vamos falar um pouco sobre o dia 4. No dia 4, irmãos, eu quero ler para vocês aqui, diz assim, Gênesis 1, no versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais
e para tempos determinados. 14. Para tempos determinados e para dias e para anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para lumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para lumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, e o dia 4. Nesse dia 4, irmãos, tem algumas coisas que se destacam. Deus, ele disse, né, no princípio lá, o escritor disse que Deus, ele fez sol, lua e estrelas para que os homens, eles se identificassem no tempo. E hoje, irmãos, uma coisa é fato. Nós sabemos o dia que nós estamos, o mês e o ano por causa do sol, pelo motivo que o sol, né, a lua, tudo isso, então há uma contagem. Então isso se cumpre de maneira literal para nós. Só que o dia 4, né, então olhando na visão que Deus, ele nos permite ver através das escrituras, então o dia 4 estava se referindo ao 4º milênio. Compreende? Então, como o dia 4 estava se referindo ao 4º milênio, nós temos que entender que no dia 4 tinha lua, sol e estrelas. Então, no 4º milênio, essas coisas com certeza estariam nos revelando algo. Para nós entendermos, nós precisamos olhar para a lei. A lei de Deus, a lei, lá, a antiga aliança, ela era regida pela lua. Ficava uma pessoa observando quando a lua nova surgia, era o início das festas. Então, toda a lei, ela era regida pela lua. Então, a lua, ela é uma figura da lei de Deus. E isso, irmão, nós podemos ver até mesmo na natureza. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Preste atenção. A lua, ela é a representação da lei na Bíblia, certo? E o mar, na Bíblia, sempre representa as nações. Compreende? Então, a lua, a lei, e o mar, as nações. Então, se nós olharmos para a natureza hoje, nós vamos perceber que o que interfere no mar avançar sobre a terra ou recuar da terra é a lua. Compreende? Então, nós vemos isso, irmãos, é uma ligação, Deus, ele nos deixou para nós vermos essas coisas. Então, se hoje nós destruir a lua, o que acontece? Automaticamente o mar, ele invade a terra e destrói a terra. Então, qual é a mensagem que Deus está falando? A lei de Deus, ela é o motivo que as nações não conseguem destruir a terra. A lei de Deus, ela dá limite para as nações e elas vão até onde a lei de Deus permite. Se a lei de Deus for retirada, se a lua for retirada, compreende? As nações destruiriam a terra. Se a lua for tirada, o mar destrói a terra. Se a lei de Deus for tirada, as nações destroem a terra. Compreende, irmãos? Então nós vemos que a lua, ela era uma representação da antiga aliança. E o sol sempre está apontando para Cristo, que ele é o sol da justiça, né? Em Salmo, no capítulo 30, no versículo 5, diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Essa noite que está se referindo aqui, né, é o tempo que nós estamos vivendo. E quando a alegria, ela vem pela manhã, é Cristo. Quem que vem pela manhã? O sol. Então Cristo é chamado de o sol da justiça. Então nós vemos que a lua era uma representação da lei, o sol uma representação de Cristo, uma representação do nosso Senhor. E as estrelas, quando Deus, ele fez promessas a Abraão, ele prometeu que a descendência de Abraão, ela seria como as estrelas do céu e como o pó da terra. As estrelas do céu seriam os descendentes segundo a fé, ou seja, os filhos de Deus, segundo a fé, os filhos de Abraão segundo a fé, ou seja, nós.
a igreja, a congregação dos justos, certo? E o pó da terra é o povo de Israel, segundo a linhagem sanguínea. Então nós vemos que Deus ele se refere à igreja como estrelas. Lá no livro de Daniel, no capítulo 12, nós também vemos isso. Uma associação à igreja com as estrelas do céu. Então nós vemos que no quarto dia tinha lua, sol e estrelas. E nós vemos que no quarto milênio, então, Deus iria mostrar algo a respeito da lei, Cristo e a igreja. Para os irmãos terem uma compreensão maior, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, no capítulo 12, nós vemos uma mulher. Essa mulher é a igreja, pelo menos ao meu entendimento, creio que no dos irmãos também, aquela mulher é a igreja. Ela tem uma coroa de 12 estrelas, ó, a estrela, mostrando a igreja. Ela está revestida do sol, ou seja, revestida da glória de Deus. E a lua está debaixo dos seus pés. Paulo, em uma de suas cartas, no livro de Romanos, ele diz que nós não estamos mais debaixo da lei. Compreende? Então a lei não nos aflige mais. Mas Paulo ele não cita o resto depois. Claro que ele tinha o entendimento, e acredito que as pessoas que estavam ensinando também tinham. Mas a lei agora estava debaixo de nós. Está debaixo de nós. Aquela mulher que tem a lua debaixo da estrela mostra a igreja de Cristo andando na lei do Senhor. Compreende? Uma mulher revestida da glória de Deus andando na sua lei. Por isso que a mulher de Apocalipse 12, ela está revestida do sol e ela está sobre a lua. A lua está debaixo dos seus pés, como se ela andasse na lei do Senhor. Compreende, irmãos? Isso é tremendo, né? Então nós vemos que no quarto dia, no quarto milênio, tem que ter a lei, Cristo e a igreja. Lua, sol e as estrelas. Então, se você pegar e fazer a contagem, né? É claro que pessoas já fizeram isso. E elas viram e dataram que Cristo ele veio no quarto milênio. Então, quando Cristo veio, nós vemos que a lua estava lá. Que era um tempo que era regido, era a antiga aliança. Cristo veio na antiga aliança. Ele foi a transição entre as duas alianças, compreende? Então, nós vemos a lua, Cristo vindo, o sol, e depois da morte de Cristo, nós vemos que as estrelas nascem, que é a igreja. Quando Cristo ele morre, quando ele ressuscita, a igreja se levanta com ele. Cristo ele é o grão de trigo que caiu na terra e morreu. E quando aquele grão morreu, ele deu fruto, ele cresceu, né? Um grão, quando ele cai na terra, ele precisa morrer. Então, mas quando ele morre, ele não desaparece, mas nasce um fruto dele, nasce uma planta dele. Então, o trigo nasceu e a igreja nasceu juntamente com Cristo. Compreende? Então, nós vemos a lua, a lei, a antiga aliança, Cristo vindo, morrendo por nós e as estrelas nascendo. Quando nós olhamos para a natureza, irmãos, nós vemos que Deus ele está revelando também a respeito disso. Porque hoje, quando nós olhamos o sol se pôr, nós vemos o sol ali 5:30 da tarde, ele se pôr, ele se põe. Então, quando o sol se põe, é o mesmo momento lá no antigo, lá naquele contexto que Cristo ele morre. Cristo sendo o sol se põe, morre. Quando Cristo morre, a igreja nasce. Então, quando o sol se põe, você olha para o céu, você começa a ver uma estrela aqui, uma estrela ali, uma estrela lá, uma estrela lá, e ainda é dia. Não ainda é dia, mas o dia a noite ela vem entrando devagar, invadindo devagar o dia. Compreende? E de acordo com que a noite ela vai entrando, as estrelas elas vão aumentando. Mas a partir do momento que o sol ele se põe, você olha para o céu e você vê poucas estrelas. Quando Cristo ele morreu, quantas estrelas tinham? Vamos contar assim, né? Apenas 120 que ficaram ali perseverando. Então, 120, depois daqueles 120 começou a se multiplicar. A partir da mesma forma, quando a noite ela vai entrando, as estrelas elas vão aumentando.
Então, por isso também, irmãos, que quando nós olhamos os discípulos, os apóstolos de Cristo, a revelação que eles tinham, o entendimento que eles tinham da palavra era profundo, pelo motivo de que a noite ela não tinha chegado, as trevas ela não tinha entrado ainda de uma maneira tão intensa. De acordo com que as trevas elas vai aumentando, né, a noite ela vai chegando, a escuridão vai tomando conta. E isso aconteceu na humanidade. Os apóstolos tinham uma revelação profunda da palavra, e de acordo com o que o tempo foi passando, aquela revelação foi sendo escurecida pelas trevas. Então chegou um ponto onde que tinha pouco, dava para se ver pouco, é assim à noite. Então, quando se aproxima do nascer do sol, que é o momento da volta de Cristo, nós vemos que o sol começa a brilhar antes dele nascer. Assim como lá no princípio, depois que o sol se pôs, a noite ela vinha invadindo o dia. Agora, quando antes do sol nascer, agora a luz vai invadindo a noite. Entende? Então, hoje, né, nós estamos mais próximos da volta de Cristo. Nós estamos vendo que Cristo ele está trazendo para nós um grande despertar a respeito do estudo da palavra, a respeito das coisas de Deus. Então, há algumas doutrinas que antigamente eram aceitas, hoje nós estamos repudiando, porque a luz que está vindo já está condenando. E da mesma forma que lá no princípio, quando Cristo ele morreu, tinha poucos discípulos, a igreja era em pouco número, né? Assim como o sol ele se pôs, tinha poucas estrelas no céu, nós vemos, né? Assim também, quando Cristo ele começar, né? Quando ele estiver próximo à sua vinda, quando você vai olhar para o céu, você vai ver poucas estrelas. Da mesma forma nós, irmãos. Isso revela a perseguição que a igreja vai sofrer. Porque quando estiver prestes a Cristo voltar, muitos serão perseguidos e muitos serão mortos. Então o número da igreja ela vai diminuir. É claro que muitos vão morrer por Cristo, mas a quantidade de pessoas vivas ali, esperando a volta de Cristo, vai diminuir consideravelmente. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós já vemos isso. Então, quando o sol ele se pôs, ele nasce, aquelas estrelas são poucas que você consegue ver no céu. Compreende, irmãos? Então, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Fiquem na paz.